pessoal, tudo bem? Eu sou o Léo, eu tô aqui para começar mais um vídeo. Hoje a gente está começando uma série e a gente vai abordar os serviços de rede da AWS, então vão ser alguns vídeos falando sobre os serviços de rede, como que a rede na AWS funciona, então vocês vão aprender sobre alguns serviços importantes como VPC, Internet Gateway, NAT Gateway e assim por diante. Então, vamos começar nosso vídeo de uma vez? Como sempre, galera, eu começo aqui fazendo os meus rabiscos. Eu gosto muito de mostrar as coisas através de desenhos, então eu já peço desculpas de forma adiantada, né, porque minha letra não é muito bonita, ainda mais numa mesa de captura como essa, mas vocês são bem compreensivos, né? Então beleza, gente, rede na AWS. O que a gente tem como fundamental quando a gente fala de rede na AWS? A gente tem primeiramente um carinha muito legal que chama VPC. O que significa VPC? Como a maioria dos serviços da AWS, né, é um serviço composto por 3 letras e normalmente as 3 letras significam alguma coisa. Então aqui a gente está falando de Virtual Private Cloud. Sim, eu escrevi Private, sim, eu escrevi Cloud. Usem a sua imaginação, pelo amor de Deus. Legal? Então, qual que é o ponto principal? Todos os serviços de compute que a gente tem na AWS, seja EC2, RDS, seja, por exemplo, alguns serviços que utilizam máquinas virtuais, como workspaces, etc., a gente coloca esses serviços em cima da VPC. Então a VPC é um pré-requisito para que a gente consiga fazer o deploy desses serviços, legal? Existem serviços na AWS que não são relativos a VPC, CloudTrail, DynamoDB, S3 e assim por diante. Então existem serviços que dependem da VPC e existem serviços que não dependem da VPC. Aqui na descrição desse vídeo eu vou colocar o link das documentações apontando para quais serviços dependem ou não dependem. Esse conhecimento é importante quando você for fazer o seu desenho de arquitetura, saber se você vai precisar de um VPC endpoint para S3 ou não, se você vai precisar de um VPC endpoint para o DynamoDB ou não, ou se você vai usar esse serviço sem precisar de um endpoint. Então esse tipo de conhecimento é um conhecimento muito importante. Hoje a gente está começando a falar, então basicamente a gente vai conversar sobre o que é VPC, como que a VPC funciona, quais são os componentes principais e, óbvio, como sempre, a gente vai cair para a console e a gente vai criar uma VPC hoje, primeiramente usando a console, depois a gente vai ali via código e provisiona e faz o provision dessa VPC através do nosso grandioso amigo CloudFormation, legal? Então, primeira coisa que eu queria explicar para vocês é: a Virtual Private Cloud é a sua rede dentro da AWS. Pergunta 1, vocês acham que a gente precisa, vocês acham que a gente pode ter somente uma rede na AWS? Então, se você fosse chutar, falaria, não, eu só posso ter uma rede dentro da AWS, ou seja, uma única VPC? A resposta é não, senhores. Então, uma conta, ela pode ter múltiplas VPCs. Múltiplas VPCs. Legal? Então você nunca vai ter, ou se você quiser ter mais de uma, se você quiser ter uma só, não tem problema. Mas uma conta ela pode ter várias VPCs. Qual que é o ponto principal quando a gente fala de VPC? A VPC nada mais é do que um bloco de rede. Então esse aqui é o nosso bloquinho de rede. Legal? Em redes a gente chama esse bloco de CIDR. Legal? Depois eu vou colocar alguns conceitos básicos, o que é CIDR, etc. Eu coloco alguns links aqui na descrição. Eu não quero falar um pouquinho desses caras, eu já quero ir direto para o serviço AWS, mas eu vou colocar um pouquinho de background para vocês atrás. Então, o que é o CIDR? Basicamente é um bloco de IPs. Então a gente está falando de um bloco com 64, com 32, com 128, com 4096 IPs. Então é um blocão onde você vai criar a tua infraestrutura. Então a primeira coisa que você vai perguntar quando um cliente quiser: oi, tudo bem, eu quero te contratar como meu arquiteto de cloud, eu quero que você crie para mim uma infraestrutura básica. Uma das perguntas primárias que você vai fazer para ele é: ok, qual que é o CIDR range que eu posso usar? Então qual que é o range de IPs que eu posso usar? Uma coisa muito importante, se o teu range de IPs dentro da AWS ele não fizer overlap com os teus IPs on-premises, significa que você consegue estabelecer uma rota direta entre essas máquinas. Então, isso traz aquela sensação de que se eu estou
acessando uma máquina on-premises ou se eu estou usando a máquina dentro da AWS, para mim o usuário é transparente, porque eu tenho roteamento. Então, por exemplo, eu não preciso de uma entidade no meio do caminho fazendo essa tradução de endereços para mim. Se eu não tenho overlap de endereçamento IP, eu consigo através de roteamento acessar tanto a AWS quanto o ambiente on-premises. Então é muito importante você saber com quantos IPs você vai conseguir trabalhar e você ter uma visão de futuro. Porque quando você for arquitetar uma solução, você não pode só pensar no curto prazo. Você também tem que pensar no crescimento dessa arquitetura. Esse é um erro muito comum que a gente enxerga no mercado. Então, quando você for realizar um desenho de solução, você tem que se preocupar em resolver o problema atual, mas também criar aquele pavimento para que o cliente consiga expandir e crescer. Então, você precisa levar isso em consideração. Legal? Então, o que eu queria colocar? Vamos chutar o endereçamento aqui, ó. 12.0/22. Vamos supor que o cliente te deu esse barramento. Olha, eu tenho esse barramento aqui de rede 192.173.12.0/22 e eu quero saber quantos IPs eu consigo colocar embaixo desse barramento. Você pode fazer a conta com os octetos, não tem problema, mas eu queria mostrar para vocês uma ferramenta que está online. Essa aqui é a fonte, né? Esse é o site, depois eu coloco o site no descritivo do vídeo, não tem problema nenhum. Então o que eu fiz? Eu coloquei basicamente o barramento de rede que o cliente me passou, 192.173.12.0/22, certo? 192.173.12/0/22. Show de bola. Então esse carinha aqui tem 1022 hosts. Divertido? Uma coisa muito importante quando a gente fala de design de rede na AWS. Quando a gente for para a console, a gente vai entender um pouquinho melhor, mas existem IPs que são reservadas dentro da AWS. Então, conceito de rede básico. Sempre quando você tem uma subrede, você tem dois IPs que são reservados. O IP, que é o endereçamento da subrede, que é o primeiro K, normalmente é o ponto zero, ou é o primeiro IP disponível naquela subrede, e a gente tem o último endereço, que é o broadcast. Esses dois caras, independente de ser um premises ou na AWS, esses IPs já estão reservados. Legal? Fora. Então, legal, uma coisa que eu queria explicar para vocês logo de cara, é um básico de rede. O primeiro IP de todo bloco de rede, de toda subnet que você for construir, ele é reservado. É o endereçamento da subnet. E o último IP desse bloco é o IP de broadcast, também é reservado. Internamente, o que acontece? Quando a gente quiser mandar uma mensagem para todos os IPs embaixo daquela subnet, a gente vai mandar para o IP de broadcast, ele vai fazer isso. Então é um bloquinho reservado. Legal? Então o primeiro IP é reservado ao endereçamento da subnet e o último IP é o IP de broadcast daquela subnet. Então, independente se é um ambiente on-premises ou um ambiente AWS, você sempre vai ter a perda desses dois IPs. É a forma com que a gente tem o design das redes hoje. Legal? Dentro da AWS, fora esses dois IPs que são reservados, a gente tem mais três reservados. Então a gente tem o ponto 1, né, depois do endereçamento subrede, o próximo IP, basicamente o IP do roteador dentro da sua subnet. Então a gente também não pode usar esse ponto 1. O ponto 2 é o endereçamento de DNS daquela subnet. Então toda subnet tem um endereçamento de DNS, onde você consegue configurar dentro da AWS para realizar uma query e saber qual que é o hostname para aquele IP específico, e você tem o endereçamento ponto 3, que a gente chama de utilização futura. Então a gente está guardando esse IP ali embaixo da manga, um dia se a gente precisar fazer alguma expansão ou colocar um serviço adicional, a gente pode utilizar esse ponto 3 que já está reservado. Então, fora os dois IPs que qualquer subrede TCP e IPv4 já tem reservados, a gente também tem mais três que são reservados pela AWS. Então o que eu quero aqui falar para você? Em cima desse site ele já está descontando os dois IPs de cara. Então por isso que ele está colocando aqui hosts como 1022. Mas lembre, a gente tem mais três IPs que são IPs internos de todas as subredes que a gente não consegue usar. Legal, mas o cliente me deu esse bloco, esse cara /22, e eu vou ter uma única subrede. Por que eu teria mais de uma subrede, né? Agora vamos voltar ao nosso maravilhoso PowerPoint. Vamos aqui falar um conceito muito importante, que é o conceito de região e availability zone.
Legal? Então a primeira coisa que eu queria explicar para vocês é que a VPC é um serviço regional. O que que isso significa? Embaixo dessa VPC a gente pode ter várias subnets. Legal? Cada uma dessas subnets, por sua vez, pode estar em uma Availability Zone. Availability Zone 1, Availability Zone 2, Availability Zone 3. Bacana? O que eu quero dizer com isso? Só um refresh do conhecimento basiquinho. A AWS, do jeito que a gente conhece, ela é composta por várias regiões. Então, espalhado no mundo, planeta Terra. De novo, usem a sua criatividade. Isso aqui é o globo terrestre, parece um morango, mas não é um morango, é o globo terrestre. Então a gente tem diversas regiões espalhadas pelo mundo. Bacana? Cada região, como se a gente usasse um microscópio, cada região é formada por uma ou mais availability zones. Legal? O que é essa availability zone? Traduzindo para o português, é zona de disponibilidade. Cada zona dessa de disponibilidade é formada por um ou mais data centers. Legal? Normalmente a gente está falando de 2 ou 3 data centers, mas aqui um ou mais data centers é mais do que bom para a gente entender mais ou menos o conceito. Legal? Outra coisa que eu queria explicar para vocês é que a região ela pode ter múltiplas availability zones. Então nós temos regiões com várias, com 5, com 6, com 7 availability zones. E nós temos também regiões como a nossa região aqui no Brasil, que é a SA East One. Essa região aqui tem 3 AZs, 3 availability zones, um A, um B e um C. Esses 3 carinhas vocês vão conhecer bem, vai participar bastante do dia a dia de vocês como arquitetos de cloud. São as 3 zonas de disponibilidade que a gente tem na região Brasil, São Paulo. Legal? Então, como que esse conceito de VPC se conecta com o conceito de região e se conecta com o conceito de Availability Zone? Eu já expliquei, né? Então, o VPC é um recurso regional. Então, quando você cria a VPC, você não fala, essa VPC vai rodar nessa zona de disponibilidade, essa VPC nessa. Não, a VPC é um recurso regional. O que vai te dizer aonde você vai executar, se você vai executar na Availability Zone 1, ou na Availability Zone, ou na Availability Zone 2, ou na Availability Zone 3, é tua subnet. Então, quando você for criar a tua VPC, qual que é a boa prática? Crie várias subnets, mais de uma subnet. De uma subnet. Por que isso é importante? As zonas de disponibilidade são zonas de proteção. Então, se eu tiver um problema nessa zona de disponibilidade primária, mas minha arquitetura foi criada levando em consideração que eu tenho uma zona de disponibilidade secundária, mesmo se essa zona de disponibilidade cair, minhas aplicações ainda continuam ativas porque eu tenho a minha zona de disponibilidade 2. Legal? A latência entre as AZs é uma latência muito pequena. Bacana? Então aqui, por exemplo, a gente consegue estabelecer uma replicação síncrona de dados, porque a gente está falando de latências muito baixas, ali mais ou menos na casa de 1 milissegundo, às vezes um pouquinho menos, 1.1, 1.2 milissegundo. Então a gente consegue estabelecer uma replicação síncrona entre as duas AZs. Então normalmente a gente usa o cenário de Availability Zones para um desenho de alta disponibilidade. Legal? Então tanto pode ser um desenho de alta disponibilidade como um desenho ali de disaster recovery, onde você tem um pilot light, um cold standby, enfim. São conceitos que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Eu não queria falar eles e ir um pouquinho mais fundo agora. Depois a gente vai. Legal? Então, cada subnet é criado embaixo de uma availability zone. Esse é o conceito mais importante. Então, quando eu for fazer o desenho de uma VPC, eu tenho que levar em consideração que eu preciso criar várias subnets, cada uma em uma availability zone. Legal? Dessa forma é que eu garanto alta disponibilidade. Isso é uma coisa muito importante. Então, vamos supor, em SIST1 a gente tem 3 availability zones, como eu falei aqui para vocês. Bacana? Show de bola. Então vamos fazer um desenho básico aqui, onde eu vou ter uma VPC com 3 subnets públicas. Legal? Depois eu vou ter 3 subnets privadas.
e depois eu vou ter mais 3 subnets privadas. Que basicamente, não sei se vocês sacaram já, a gente está falando de uma arquitetura em 3 camadas, né? Three-tier application. Show de bola? Então, basicamente a gente vai ter 9 subnets. Como que a gente faz isso? Tá bom. Vamos voltar ao nosso mágico aqui. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai dividir esse carinha. Ó, tem o 4, tem 8, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 4, 6, 8. Show de bola. E eu vou fazer 10 aqui, ó. Legal? Então o que eu vou fazer? Basicamente eu vou ter 6 subnets com 126 IPs, que vão ser essas 6 subnets privadas, né, essas 3 e essas 3 de baixo. E eu vou ter 3 subnets públicas com 62 IPs. Show de bola? Uma coisa muito legal, esse carinha ele já calcula qual que é o endereçamento da subnet. Então quando a gente for criar a subnet dentro da VPC, é bacana porque a gente só precisa colocar esse carinha aqui, a gente não precisa se preocupar em ficar calculando. Então é muito, muito interessante mesmo. Então, obviamente, kudos aqui pro cara que disponibilizou pra gente. Tem outras ferramentas também que fazem a mesma coisa, mas esse aqui eu achei bem prático para mostrar para vocês. Então show de bola. Lembra que o Usable IP são os IPs utilizáveis, lembra que a gente tem aquele ponto do endereçamento de subnet, tá vendo? 12.0 é o range, até 12.63. Esse carinha aqui é o broadcast, esse aqui é o endereçamento. Então ele está falando que o Usable IPs vem do 1 até o 62. Não vai do 1 até o 62, vai do 4 até o 62, porque a gente tem o endereçamento 1 que é reservado para o roteador da subnet, o 2 que é reservado para o serviço de DNS e o 3 que é reservado para uma utilização futura. Legal? Então esse primeiro IP aqui da subnet ele sempre vai ser a quarta posição depois do que está aqui, né? Então 1 não vai ser, o 2 não vai ser, o 3 não vai ser aqui seria no caso 1.4. Show? Beleza, gente. Então aqui basicamente a gente já fez o desenho de como que as nossas subnets vão ser. A gente levou em consideração que a gente vai construir 9 subnets, e não sei se vocês viram, a gente vai ter aqui uma subnet de spare, ou seja, a gente vai ter aqui 62 IPs que a gente pode quebrar numa nova VPC, ou enfim, quebrar em mais 2 subnets, etc. Tá bom? Então o mais importante é que vocês tenham entendido como que a gente consegue fatiar esse CIDR, né? Como que a gente consegue dividir esse CIDR em várias subnets diferentes. Lembrando que cada subnet, por boa prática, a gente deve criar cada subnet de um grupo, né? Aqui a gente está falando de 3 grupos, 3 públicas, 3 privadas para aplicação, 3 privadas para database, né? Então a gente está falando de um three-tier aqui, application. Então a gente tem 9 subnets no total. Show? Então só para fins para ficar um pouco mais claro, a gente vai pular essa primeira. Legal? Essa primeira então vai ser a nossa subnet de reserva. E a gente vai começar a criar nossas redes a partir da segunda. Então, gente, bora para console. O serviço de VPC tá aqui, então digito VPC. Bacana. Então aqui your VPCs. Legal, tenho a minha VPC default, tá? Qual que é a recomendação, gente? Não utilizem a VPC default para os teus workloads. Por quê? A VPC default é a mesma VPC que é criada em todas as contas. Então, se um atacante conseguir ter acesso à tua infraestrutura e você está usando a VPC default, ele já vai saber qual que é o CIDR range que você está usando, ele já vai saber quantos IPs você tem. Então isso facilita muito a vida de um possível atacante. Então, se você for criar um ambiente produtivo, sério, sempre crie uma VPC nova, com CIDR range apartado, isso vai dificultar a vida de um possível atacante, beleza? Então, primeira coisa, eu vou chamar isso aqui de VPC café, legal? Qual que é o CIDR da minha VPC? Lembra, o CIDR da minha VPC é o blocão que o cliente me passou. Então vamos colocar o blocão que o cliente passou. Legal? Eu não quero que seja criado IPv6. Legal? Então, basicamente eu estou usando endereçamentos IPv4.
Legal. Qual que é o tenancy? Eu vou usar um tenancy default. O tenancy dedicated é só para cenários específicos onde a gente quer garantir algum isolamento de hardware. O tenancy default, ele te dá mais flexibilidade, então eu recomendo que você use o default, a não ser que você já tenha um caso de uso muito bem definido, que você precisa de um isolamento de hardware por alguma requisição, alguma certificação, alguma coisa que você tem que atender na tua arquitetura, mas usualmente o tenancy default é chuchu, vale muito a pena. Então, gente, mais simples que isso, impossível. Já criamos a nossa VPC Café, show de bola. Então, se eu vier aqui para a página anterior, a gente tem a VPC Default e a VPC Café. Bacana, criamos nossa VPC Café, ela está aqui. Só que a nossa VPC Café, ela não tem nenhuma subnet criada, né? Então, como que a gente consegue ali definir se a gente tem subnet criada para a nossa VPC Café? Indo aqui em subnets, as 3 subnets que estão criadas são para VPC Default, tá vendo? O endereçamento é totalmente diferente. Então eu queria mostrar para vocês aqui como que a gente vai criar subnets, legal? Então lembrando aqui do nosso desenho, a gente vai ter 3 subnets públicas, 3 subnets privadas de aplicação e 3 subnets privadas de banco. Então vamos lá, vamos criar a nossa subnet, VPC Café, subnet Café. Eu vou chamar esse cara de pub1. Legal? A minha VPC vai ser VPC Café. Ops. Legal? O Availability Zone, lembra? Quando eu crio a minha subnet, onde eu estou explicitando qual que é o Availability Zone que eu quero. Então vou criar cada uma em uma Availability Zone. Eu vou copiar esse nome para ficar mais fácil na minha vida. Legal? Então, como tudo na vida, use sempre um bom arquivo de texto. E aí eu vou falar qual que é o CIDR block dessa VPC. Como eu falei para vocês, a gente vai pular essa primeira. Vamos pegar esse CIDR block aqui e vamos criar nossa VPC. Senhores, criamos nossa VPC Subnet Café Pub1. Show? Então, esse primeiro step aqui já está dando. Vamos agora para o terceiro. Vamos criar uma outra subnet. Ops. Essa vai ser a Pub2. VPC Café. Legal? Availability Zone 1B. E o nosso CIDR Range vai ser esse carinha aqui de baixo. E está criado. É isso, gente. Eu vou fazer isso até o fim. De novo, eu estou fazendo na console para ficar mais didático. Depois, conforme a gente for avançando, eu vou mostrar para vocês como criar a VPC via código, via infraestrutura como código, que é a melhor prática possível. Legal? Só que eu acho bacana a gente começar pela console, eu mostro para vocês quão fácil é, vocês entendem como é feito na console, e aí depois você vai ou pro AWS CLI para você criar ali via linha de comando, ou também via CloudFormation, ou via SDK, enfim, via Python, via CDK, enfim, tem N sabores diferentes para a gente brincar, legal? Então vamos lá, criar a nossa terceira Pub3, VPC do café, 1C, esse CIDR block. Mais simples que isso é impossível, né, gente? Aliás, via código é bem mais fácil, né? Então vamos começar, essa aqui vai ser a minha primeira de aplicação, então eu vou chamar de app1. A minha VPC vai ser a VPC Café, certo? Selecionei aqui VPC Café, 1A. Vamos para o próximo, que é esse /25. Está criado. Show de bola. Vamos criar a nossa próxima VPC, chamada de app2. VPC Café, 1B. E esse CIDR Range de baixo. Show. Create. Close. Mais um. Estamos quase acabando.
Depois que você fizer isso via código, nunca mais você vai querer fazer na console. Mas eu quis mostrar para vocês na console. Não adianta nada eu já mostrar via código se você não entendeu o conceito. Então criamos 6 VPCs. Agora eu vou criar café BD1. Criei subnet. Não vou chamar de BD, vou chamar de DB. Frescura, não? Mas tudo bem. Show de bola. VPC café. 1A. Próximo CIDR. Criei. Show de bola. Faltam mais 2, gente. Estamos quase no fim. Vamos lá. Estou fazendo rápido mesmo, que vocês com certeza já devem estar avançando o vídeo para a próxima parte. Conheço vocês, meus amigos. Show? E, por fim, a gente vai criar a última, que é a DB3. Café. Um C. E esse cara é bonito. Show? Vamos ver como é que ficou. Show! Então temos pub1, pub2, pub3, ap1, ap2, ap3. Ah, olha aqui. Ah, esse aqui está errado, hein? DB2, esse é o problema de criar as coisas na mão. Então, só para garantir, 1B é o nosso DB2. Show de bola, gente. Então a gente criou essas 9 subnets, que era o nosso projetinho básico de uma arquitetura em 3 camadas. Legal? Então, show de bola. O que eu queria explicar para vocês? O que faz uma subnet ser pública e o que faz uma subnet ser privada? Legal? Pergunta importante. Então vamos lá, gente. Existem 2 coisas muito importantes quando a gente fala de rede dentro da AWS, que é o Internet Gateway e o NAT Gateway. Bacana? Então vamos começar criando o nosso Internet Gateway. IGW Café. Então, criei o Internet Gateway. Bacana? E eu vou atachar o nosso Internet Gateway na VPC Café. Está atachado. Bacana? Show, pessoal. Então a gente acabou de criar o nosso Internet Gateway, agora a gente vai criar o nosso NAT Gateway. Esses 3 NAT Gateways que estavam aqui eram de um laboratório passado, mas a gente vai reaproveitar esses nomes e recriar esses NAT Gateways, legal? Primeira coisa importante quando a gente abre a página do NAT Gateway é entender que eu preciso explicitar uma subnet. Então vamos colocar aqui NAT Café 1, ops, não bate. Não é Batman. NAT Café 1, subnet pública, e eu tenho a possibilidade tanto de usar um Elastic IP que já foi criado previamente, ou também eu posso clicar nesse botão e alocar um Elastic IP novo. Ele vai me falar qual que é o IP desse Elastic IP, que é um IP público válido, legal? Então vamos proceder aqui com a criação. Acabei de criar o NAT Café 1. Vamos agora criar o NAT Café 2. NAT Café 2. Vocês estão observando que eu estou criando cada NAT Gateway em uma subnet pública que a gente tem? Então isso também é uma boa prática interessante que a gente está colocando aqui. Qual a boa prática? O NAT Gateway, se você criar um único NAT Gateway, ele consegue ser roteado para todas as subnets. Então eu poderia ter criado um único NAT Gateway e apontado ali todas as minhas subnets privadas na tabela de roteamento, apontar para esse NAT Gateway e estaria resolvido. Qual que é o ponto? Uma vez que eu explicitei a subnet, o NAT Gateway está atrelado a uma availability zone. Se eu tiver uma falha nessa availability zone, basicamente eu perco a minha saída internet para as minhas instâncias. Então esse desenho não é um desenho muito interessante. Então qual que é a boa prática? A gente vai criar as tabelas de roteamento agora. Então criamos a VPC, criamos as 9 subnets, então só para repassar, criamos a VPC Café, criamos as 9 subnets, 3 públicas, 3 de aplicação e 3 de banco de dados, criamos o Internet Gateway, IGW Café, criamos o NAT Gateway,
NAT Café 1, NAT Café 2, NAT Café 3, né? O, o NAT, o NAT Gateway, ele demora um pouquinho para criar, não tem problema nenhum. Então o mais importante agora é a gente aguardar um pouquinho enquanto o NAT Gateway está terminando de subir, né? Os três vão ficar em available. Enquanto o NAT Gateway está subindo, o que eu quero fazer? Primeira coisa, eu vou vir aqui em Route Tables e eu vou criar Route Café Pub, legal? E vou atachar esse cara na minha VPC Café. Show de bola? Então, a primeira coisa que eu fiz, criei uma tabela de roteamento nova, que vai ser a minha tabela de roteamento pública. Legal? Quem que eu vou anexar nessa tabela de roteamento? As minhas 3 subnets públicas. Léo, mas você não acabou de falar que a gente precisa colocar ali todas as availability zones para a gente ter um pouquinho mais de alta disponibilidade, etc. Exato, só que com o Internet Gateway a gente não precisa se preocupar em criar 3 Internet Gateways, porque basicamente a gente tem um Internet Gateway como escopo regional, ele não está atachado em nenhuma availability zone. Legal? Então aqui eu estou colocando as 3 subnets públicas atachadas no nosso Internet Gateway. Legal. Tá criado. Legal, então qual que é o ponto? Como a gente acabou de criar os nossos 3 NAT Gateways, durante o processo de criação do NAT Gateway a gente percebeu que a gente tinha que explicitar uma subnet. E aí lá atrás a gente aprendeu que cada subnet ela pode estar atrelada com uma availability zone. Então nada me impede de eu criar 3 subnets da mesma VPC para a mesma availability zone, mas isso não seria muito esperto da nossa parte, né? Só se a gente, por exemplo, quisesse rodar uma aplicação de HPC ou alguma coisa que justificasse uma necessidade ali de placement groups para EC2 ou alguma coisa que me forçasse a ter latência near zero. Mas na esmagadora maioria das vezes a gente cria diversas subnets justamente para a gente ter fault tolerance, ou seja, tolerância à falha. Legal? Então, como a gente acabou de criar o nosso NAT Gateway em 3 availability zones, o que eu queria falar para vocês? Próximo passo é, como a gente já tinha começado, alterar as nossas tabelas de roteamento. Então a gente criou aqui a tabela de roteamento Route Café Pub, legal? Essa tabela de roteamento, ela está associada com as 3 subnets públicas. Pub 1, Pub 2, Pub 3. Bacana? Só que eu ainda não tenho uma rota para o meu Internet Gateway, né? Então o que eu venho? Eu venho aqui, 00, rota default da internet, e eu quero que direcione para o meu IGW Café. Tá salvo, fechado. Então essa tabela de roteamento ela já está configurada para ser uma tabela de roteamento pública, por isso o nome Pub, legal? Daqui a pouquinho a gente vai explicar bem mais detalhado qual que é a diferença entre o Internet Gateway e o NAT Gateway, show? Agora o que a gente tem que fazer? Se eu viesse aqui e criasse apenas uma única tabela de roteamento, ó, criei essa tabela de roteamento privada, certo? Deu o nome de preview. O que me impede de vir aqui e associar todas as minhas subnets privadas? Então, app1, db3, db1, db2, app3 e app2. Ou seja, eu só tirei as pubs, tá vendo? Salvei. Ele vai aceitar, né? Ou seja, eu criei uma única tabela de roteamento, associei todas as subnets, vim aqui, ops, cliquei no botãozinho errado, aqui em Routes, Edit Route, vou adicionar a rota padrão internet e vou direcionar para o meu NAT Gateway, né? NAT Café 1. Show de bola. Salvei. A partir desse momento, o que acontece? Essa rede Preview 1, essa tabela de roteamento Preview 1, ela está com todas essas subnets associadas. O que isso significa para mim? A partir desse momento, qualquer EC2 que eu criar embaixo dessas subnets vai ter saída internet. Muitas vezes as pessoas falam, poxa, mas beleza, funcionou, é igual a tabela de roteamento público, eu só preciso ter uma. O
que acontece? Você só está explicitando um NAT Gateway de uma Availability Zone. O que vai acontecer se essa Availability Zone onde o teu NAT Gateway está configurado cair? Então o que a gente faz? Ao invés de associar todas as subnets privadas, a gente só vai associar a EP1 e a DB1 na tabela de roteamento 1. Show? Bora criar mais duas tabelas de roteamento. Route priv, route café, priv 2. Mesmo VPC. Criei. Show de bola. Adivinha o que vai ter nessa priv 2 de associação? Sim, jovem gafanhoto, você já está entendendo. DB2 e EP2. Show? Mas o que a gente tem que fazer aqui? Eu tenho que editar. Ops, cliquei mais de uma vez. Rota padrão internet, NAT, café 2. Ou seja, eu estou jogando na mesma availability zone do meu NAT Gateway. E por último, café priv 3. PC café. Show de bola. O que eu venho aqui? Priv 3, edit route, internet, café 3. Tá feito. Tão simples quanto isso. A gente vem aqui e associa as duas últimas que faltam, que é DB3 e EP3. O que a gente fez? Basicamente a gente criou 3 tabelas de roteamento privada, cada uma para o NAT Gateway específico daquela Availability Zone. Então o que acontece? Mesmo se a minha Availability Zone primária cair, a minha Availability Zone secundária e terciária vai ter saída para a internet. Então eu não crio um ponto único de falha em um único NAT Gateway. Essa é a melhor prática. Show? Então, maravilha, gente. Criamos a nossa VPC Café. Criamos as subnets de acordo com o nosso projeto. Criamos o nosso Internet Gateway Café, bonitinho, ó, IGW Café. Criamos os 3 NAT Gateways, um para cada Availability Zone. Criamos as tabelas de roteamento e associamos com as subnets. Feito, feito. Agora, o que eu preciso fazer? Preciso explicar para vocês qual que é a diferença entre o NAT Gateway e o Internet Gateway. Show? Então vamos lá. A primeira coisa que eu queria explicar para vocês é o seguinte. Aqui a gente vai ter o nosso NAT, aqui a gente vai ter o nosso IGW. Show? Maravilha. Legal. Se você usa a internet na tua casa, o que eu acho bem provável porque você está vendo esse vídeo, se você usa a internet na sua casa, muito provavelmente você já utiliza o conceito de NAT e talvez nem saiba. Qual é o conceito de NAT? Você tem um único IP de saída e você tem múltiplas máquinas se conectando nesse único IP de saída. Então aqui pode ser o teu laptop, o teu celular, laptop da tua esposa, laptop do teu marido, laptop dos filhos, da mãe, do cachorro, do papagaio, enfim. Hoje em dia todo mundo tem smartphone, né? Então todos esses equipamentos se conectam ou no meu modem ou no meu roteador da minha operadora. Muitas vezes é um equipamento, um é um modem, outro é um roteador. Na esmagadora maioria das vezes é um único equipamento com modem e roteador, ou fibra, whatever. Mas o conceito de NAT é o mesmo, porque, não sei se vocês já fizeram esse teste, mas se você pegar, por exemplo, o teu notebook e o notebook de qualquer outra pessoa que mora com você, se vocês dois procurarem qual que é o IP público, né, e tem vários IPs públicos, aliás, tem vários lugares onde você consegue descobrir teu IP público, what's my IP, whatever, você vai descobrir que vocês dois estão saindo pelo mesmo IP público. Por quê? Porque o roteador está fazendo NAT para você. NAT vem de Network Address Translation. O que isso significa para mim no final do dia? A menos que eu configure roteamento ou port forwarding de fora para dentro, eu somente tenho acesso de dentro para fora. Ou seja, as minhas máquinas dentro da minha VPC têm acesso para a internet, o contrário não. Legal? Isso é muito importante. E aí, pergunta de $1 milhão. Se eu tenho meu servidorzinho aqui bonitinho dentro da AWS,
Legal. Show de bola. E eu criei esse servidor porque eu quis, criei errado, subi esse servidor com IP público. Legal? Só que esse servidor está atrás do NAT Gateway. O que vocês acham que vai acontecer? Pausa o vídeo agora, coloca nos comentários o que você acha que vai acontecer quando eu subir uma máquina com IP público, só que essa máquina está com a rota default para a internet por um NAT Gateway. O que vai acontecer? Te dou 3 segundos para pausar esse vídeo e dar sua opinião. O que vai acontecer? Nada. Essa máquina aqui, mesmo ela tendo IP público, como eu estou fazendo a tradução de dentro para fora, o NAT Gateway só vai olhar o IP dela privado. No nosso caso, nosso barramento de rede, né? 1618, por exemplo. Esse é o nosso IP privado. Né? Lá no nosso projeto, lembra? A gente quebrou várias subnets. Então, show de bola. O meu NAT Gateway só vai olhar o meu IP privado. Então, mesmo que a minha instância tenha IP público, não é esse IP público que vai para fora. Legal? Agora, o que é o Internet Gateway? Se você entendeu o que é um NAT Gateway, o Internet Gateway é muito mais fácil de entender. Basicamente, o NAT Gateway é unidirecional, ou seja, só de dentro da minha VPC para fora. Ou seja, as minhas instâncias EC2 podem acessar um serviço de terceiro, podem acessar uma ferramenta de SaaS, minhas máquinas EC2 podem usar, baixar um pacote da internet, zero problema. De dentro para fora, a conexão flui normalmente. De fora para dentro, a conexão não entra. Então é unidirecional. O Internet Gateway é bidirecional. O que acontece então? Basicamente, o nosso IP público interno é o IP público interno que vai chegar na outra ponta. Então ele não faz uma tradução, né? Ou seja, a gente tem tanto o fluxo de dentro da VPC para a internet, quanto também o contrário, da internet para a sua VPC. E aí a mesma pergunta, a gente tem o nosso servidor bonito aqui, maravilhoso, legal? E esse cara também tem IP público, vamos colocar o mesmo IP público, zero problema. Só que a rota default da internet tá para o meu IGW. O que vai acontecer? Essa máquina ela está acessível e roteável através da internet. Então uma coisa muito importante, se você quer que a sua subnet seja uma subnet privada, ou seja, você quer proteger os assets que estão lá dentro, você não pode ter a tua rota default apontando para o Internet Gateway. Legal? Então isso é uma coisa muito importante para validar. Jamais, a melhor prática do mundo é que o servidor de banco esteja na subnet pública. Legal? O servidor de banco, na nossa arquitetura tri-tier, ele está na segunda camada de subnets privadas. Ele não está disponível na subnet pública. Por quê? O meu banco é meu dado. Se alguém invadir meu banco, pode baixar os dados da minha aplicação, dados dos meus clientes, dados dos meus funcionários. Vazamento de informação é algo muito sensível e muito sério. Então, o que eu tenho para dizer para vocês? Muita atenção quando vocês fizerem essa topologia de rede, quando vocês estiverem criando NAT Gateway, quando vocês quiserem que a subnet seja uma subnet privada, sempre usem NAT Gateway. Quando você quiser que a sua subnet seja uma subnet pública, use o Internet Gateway, jamais o contrário. Legal? E como que a gente consegue controlar isso? Muitas vezes, para alguns clientes que eu já atendi, para alguns projetos que eu já fiz, o cliente tem a necessidade de ter contas que somente aceitam subnets privadas, porque eu vou centralizar a saída de internet numa conta de redes. Dá uma olhadinha na aula sobre Transit Gateway e vocês vão entender um pouquinho melhor, porque a gente abordou um pouquinho a utilização do Transit Gateway naquele cenário. Então, se eu consolido a minha saída de internet para uma conta AWS, né, não um usuário, mas uma conta AWS, eu só posso criar então subnets privadas nessa conta. Ou seja, via Service Control Policy, eu posso bloquear a criação de Internet Gateway. Ou seja, eu tenho o controle em cima daquilo que é criado para aquela conta e eu garanto que nunca o Internet Gateway vai ser criado. Show de bola? Muito claro então, se eu quero uma subnet privada, eu uso o NAT Gateway. Se eu quero uma subnet pública, eu uso o Internet Gateway.
legal? E existem subnets totalmente isoladas da internet que nem o NAT Gateway tem, legal? Então eu não tenho saída de internet naquela subnet, nem saída. Existem alguns cenários que isso é necessário. Show? Mas minimamente o NAT Gateway ao invés do Internet Gateway, isso é muito importante. Beleza, galera? Então, passamos aqui, criamos a nossa VPC, criamos as nossas subnets, criamos o nosso Internet Gateway, criamos o nosso NAT Gateway, criamos as nossas rotas, colocamos aqui a melhor prática de realmente ter um NAT Gateway por Availability Zone e a gente realmente direcionar a subnet criada naquela AZ para o NAT Gateway daquela AZ, então a gente consegue garantir independência, né? Caso uma zona falhe, não vai impactar as outras duas zonas. Legal, isso é muito importante. E é isso, gente, que eu queria trazer para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que esse conteúdo tenha trazido valor para vocês. Sempre os comentários de vocês são bem-vindos, então por favor escreve aqui embaixo o que você achou, se você achou legal, se você não achou legal, o que você gostaria que a gente fizesse diferente. Você pode também falar aqui qual o serviço que você quer que a gente fale na próxima vez. Como eu expliquei, isso aqui vai ser uma série, então agora que a gente criou essa estrutura inteira de rede, a gente vai subir algumas máquinas, a gente vai brincar um pouquinho com essa infraestrutura, essa arquitetura de 3 camadas, 3-tier application, que a gente acabou de criar do começo ao fim aqui dentro da AWS. Isso vai ser uma série de Networking Fundamentals, legal? Então, gente, espero que vocês tenham gostado, fiquem todos bem, fiquem todos seguros, e a gente se vê no próximo Café com Cloud, beleza? Valeu!